astrologia védica, tá? A astrologia védica, para quem não sabe, existe o estudo da relação dos astros com o comportamento humano, não só da forma como a gente entende no Ocidente. Existe o estudo também pela cultura védica, né? Ou seja, dentro da cultura na Índia, eles também têm um estudo muito profundo sobre a relação dos astros e a relação dos astros com a nossa vida. O que isso tem a ver? O que isso não tem a ver? Né? A astrologia ocidental ela é bem mais recente do que esse conhecimento védico. E eu vou trazer hoje a Madhu Cabral, que é uma especialista em astrologia védica, ela sabe muito. Tive a oportunidade de ver uma palestra dela no Paraty, Paraty é onde eu tô, no Festival Yoga Lifestyle, e foi incrível, assim, eu fiquei muito impactado, queria inclusive ter levado o caderninho para anotar muitas coisas, mas que eu não consegui. Então eu já começo perguntando para você, se quiser já deixa aqui nos comentários, você curte astrologia? Você tem interesse por astrologia? Você sabia que existia astrologia védica? Vai deixando aqui nos comentários, enquanto eu vou chamando a Madhu. Oba! Chegou. Tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem. Que honra começar o dia com esse sorriso. Nossa, a alegria é toda minha. É sempre bom ter uma desculpa para falar de astrologia, ainda Olha mais que com maravilha. você. Obrigada pelo convite. Que isso, Madhu. Você sabe que há muito tempo eu já queria fazer essa live, assim, desde antes de te conhecer até, né? Mas eu te falei isso lá no festival, né? Quando a gente estava lá no festival, eu troquei meia hora não, menos, uns 6 minutos de ideia com você. Eu falei, cara, quero ser amigo dessa mulher. Eu Ela, adorei também que ser sua amiga daí. boa, boa. Então já rolou esse match espontâneo, assim, natural. Sim. E assim, Madu, isso sempre foi uma coisa que eu sempre não, né? Mas de um tempo longo para cá, eu comecei a me interessar pela astrologia ocidental, né? Ou a convencional, como a gente chama aqui. E quando eu comecei a entrar no yoga mais, né? A galera dizia, mas tem a astrologia védica, que é muito diferente. Na astrologia védica você é outro signo. E eu só ficava achando que era essa a diferença, né? Que na astrologia védica eu sou outro signo, mas como se as leituras fossem para ser iguais, Sim, né? Então, eu achava, beleza, porque eu sou taurino, né? Eu sempre fui, assim, dentro da astrologia, eu sou taurino na astrologia ocidental, né? sim. Cresci ouvindo, eu sou taurino e eu tenho um mapa dentro da astrologia ocidental muito interessante que meu sol, meu ascendente e a minha lua são em touro pelo olhar. Então eu Certo. sempre fui, caraca, você é muito taurino, você, caraca, é muito incrível como você é muito taurino, você realmente é muito comilão, é muito aterrado, é muito disciplinado. E aquilo, eu fui me identificando com aquilo Uhum. durante muito tempo, né? E aí chegou a galera da astrologia védica e falou, não, você pela astrologia védica é Ariano, ariano. muito Aí eu falei, ariano. Você tem eita, cara pô, de ariano, você tem cor de ariano, você tem profissão de ariano. olha aí, tá vendo? E aí, uma coisa que eu já queria começar provocando, para a gente começar. Vou começar como. Sabe quando tem aquele filme que já começa com a cena mais impactante, depois ele conta Sim, toda a história? Então eu sim. queria começar por isso, do tipo. Eu, eu sei que, de acordo com a posição dos astros, a leitura védica é diferente, mas isso faz com que eu mude. Por exemplo, eu sou taurino pela Sim. astrologia ocidental, me identificava com taurino. Aí não, eu descubro que eu sou ariano na astrologia védica. E aí eu fico pensando, caraca, será que eu sou então ariano? Então tudo que eu era eu não sou Não. mais? Explica um pouquinho disso. Ótima pergunta. É assim, então eu vou começar falando que eu acho que é a coisa mais importante, daí depois eu falo dessa diferença de cálculos, né? O que acontece é que o seu mapa astral, ou o que você é, né? Enfim, começar do começo. O seu mapa astral é uma foto do céu na hora que você nasceu. É isso que é o seu mapa astral. Dentro desse contexto do conhecimento védico, essa foto do céu do momento em que você nasceu tem a potência de te mostrar principalmente os seus padrões. Serve para você entender os seus karmas pessoais. Mas karma é uma coisa que a gente pode, né, passar 2 vidas aqui falando sobre eles. Então, para simplificar, uma parte muito simples, né, uma utilidade muito prática, é você reconhecer os seus padrões. Por que é que a gente quer reconhecer os nossos padrões? Porque os nossos padrões são muito úteis, mas eles fazem a gente afunilar demais a nossa visão.
A gente faz coisas sem se dar conta que está fazendo mesmo, sabe? Aquele negócio de alguma coisa que te irrita, de alguma pessoa que está com você. Toalha molhada em cima da cama. Consegui superar isso, não temos mais toalha molhada em cima da cama. Mas aqui, na hora que eu vi uma toalha molhada em cima da cama, eu saía berrando. Não importa se a pessoa saiu passando meio mal, eu não parava para pensar no que eu estava fazendo. Dei um exemplo muito estúpido, mas somos seres de padrões, né? A gente faz isso o tempo todo, o dia todo, com a comida, com o horário que a gente acorda, com a reação às situações da vida. E é muito bom ter padrão, é basicamente a principal função do nosso cérebro, transformar quase tudo em padrão para a gente não ter que gastar muita energia e para a gente se manter vivo. Só que ele obtura demais a gente passa a ter um ponto de vista muito afuniladinho, né? E toda a cultura védica fala que o bom é a gente ter um espaço de vista em vez de um ponto de vista, né? Da gente enxergar as coisas de uma forma mais ampla. Então, é para isso que serve o mapa astral, para a gente reconhecer os nossos padrões. Legal. O que acontece é que, como eu comecei falando, ele é uma foto do céu na hora que você nasceu. Então, você tem... Se a gente considera que os signos são constelações que estavam lá no céu, você tem todos os signos, né? Você não é um signo, você é o céu inteiro, você é todo o cosmos. Não faz nenhum sentido colocar a gente numa caixinha tão pequena. Tá. Por que é então que a gente anda por aí falando eu sou escorpião, eu sou taurino? Por que que a gente faz isso? Porque é uma forma boa de vender horóscopo. É uma forma boa de vender a minha juventude inteira. Eu comprei a capricho para ler horóscopo. E a única forma que tem de você vender horóscopo, que seja um pouco raso assim, é você falando de um signo, que é o signo que o Sol estava quando você nasceu. Então, quando você fala, eu sou taurino, você já foi um pouco além, já sabe da lua, já sabe do ascendente. Mas, normalmente, né, quem lê horóscopo e pergunta na balada qual é o seu signo, essa pessoa está querendo saber onde estava o Sol na hora em que você nasceu. Só que isso realmente só serve para vender horóscopo. Nem a astrologia normal, a astrologia tropical, considera que você é um signo, né? Toda a astrologia considera que você tem influência de todos os signos. Por exemplo, eu no meu mapa não tenho nada em... Não tem nada em aquário, absolutamente nada. Mas a semana passada a gente tinha 4 planetas em aquário, 2 planetas em combustão. Então essa energia de aquário foi impulsionada para todos nós. E a gente percebe essa energia de acordo com o nosso padrão. Então falar que você é touro ou falar que você é Áries não faz sentido nenhum para nenhuma astrologia. Eu nunca estudei astrologia tropical, mas eu sei que isso não faz sentido nenhum. E daí, quando você me pergunta o que é que muda, né? Então, eu era taurino e agora eu sou ariano, o que é que muda? Realmente, aí sim muda muita coisa. Eu já passei do estágio onde eu acho que uma tá certa e outra tá errada, porque eu já fui essa, tipo, conspiracionista que falava que Kali Yuga espalhou uma astrologia completamente zoada para atrapalhar o ser humano. Eu não acredito mais nisso. Eu ouvi uma coisa muito linda de um dos meus professores, que ele falou que qualquer pessoa com uma busca sincera, que encontre alguém que tem uma resposta, que tem um desejo de ajudar, vai encontrar a resposta. Pode ser na folha do chá, no fundo da xícara, assim. E tem, realmente, o ser humano desenvolveu... Uma vez o Robert Svoboda, que também é um professor muito querido meu, falou que tem um oráculo que observa o movimento das formigas. Então, você olha o movimento das formigas e tira uma resposta disso. Então, né, eu acho que o céu tem muito o que falar. Agora, as duas são, sim, incompatíveis. Sim. Não dá para você pegar o seu Sol e a sua Lua e o seu ascendente em Touro e aplicar os cálculos e aplicar os trânsitos da astrologia védica, por exemplo. Dá para estudar as duas seguem os seus propósitos, que andam paralelos, mas elas realmente se contradizem, né, pelos cálculos. Sim. E daí já vou emendar falando só da diferença do... Quer fazer uma pergunta antes de eu emendar? Não, vai, emenda, que depois eu quero saber de onde surgiu na sua vida. Mas então eu vou dar vários passos para trás. Então conclui que depois eu volto. Massa. A diferença, então, tem 2 diferenças muito grandes entre a astrologia védica e a astrologia tropical. A primeira é o contexto.
A gente usa a astrologia védica para entender sobre os karmas, para se desenvolver em direção à consciência. Todas as deidades estão lá, os nomes dos asanas também, né? Vrishikasana é o escorpião. Então, todo o contexto é exatamente o mesmo, né? Então, é um Vedanga, né? É uma das partes do corpo do conhecimento védico que serve a esse propósito, muito focado na lei do karma, né? Eu acho isso muito lindo quando a gente estuda o conhecimento védico como um corpo, e o conhecimento védico é ótimo para personificar as coisas, né? Acho que a nossa mente entende bem assim. A astrologia védica são os olhos. Porque serve justamente para isso, para a gente enxergar as coisas de uma forma um pouco mais ampla e entender melhor. É tipo, eu não estou entendendo, daí eles desenharam para a gente um Muito desenho bem lindo. fofinho, um quadradinho ali, dá para entender bem. E é a ferramenta específica para a gente entender a lei do karma, né? Que é muito, muito, muito difícil para a gente. A gente, né? Todo dia eu quero emagrecer e comer chocolate. Como faz, né? Quem inventou a lei do karma desse jeito? E a gente se contradiz o tempo todo e a astrologia védica vem trazer um pouco de clareza. Então, esse contexto é uma grande diferença. E a outra grande diferença é essa diferença de cálculos, né? Porque a astrologia tropical considera que Áries é um espaço no céu. E a astrologia védica e a astronomia considera que Áries é uma constelação. Então, a astrologia tropical, que é essa normal aqui, fala que Áries começa aonde quer que o Sol esteja, no equinócio de outono, aqui no hemisfério sul, e acaba com o tanto que o Sol percorreu em 30 dias. E isso muda 1 grau a cada 74 anos, se eu não me engano, mas vai mudando, não é sempre o mesmo espaço do céu. Entendi. A astrologia védica usa estrelas fixas, que nem eram o zodíaco, né? Depois incorporou-se o zodíaco, mas eram as nakshatras, eram constelações um pouquinho menores. Ainda nesse lugar, né, chama eclíptica, que é onde a gente enxerga o Sol andando, atrás tem constelações. Essas constelações são as constelações do zodíaco. Então, a gente olha para um grupo de estrela e chama aquilo de Áries. E vai ser Áries hoje, foi Áries há 1000 anos atrás, vai ser Áries daqui a 5.000 anos. E a astrologia tropical não. Ela vai mudando esse espaço onde tem Áries o tempo todo. Então, essa é a diferença de cálculo. Uma dista da outra hoje em dia 24 graus aproximadamente. Bastante, né? Se um signo tem 30 graus, tem aí uns 70% de chance de você realmente mudar de signo. A não ser que você seja muito no finalzinho, né, do período. Exatamente. No caso, é muito no comecinho da védica e daí vai cair bem no finalzinho da tropical. Esse é o lugar onde elas se encontram. Legal. Então, Madu, me conta um pouquinho, porque quando você fala que nunca estudou astrologia tropical, eu fico me perguntando, de onde surgiu esse interesse, então? Quando que isso surgiu aí na sua vida? Maravilhoso. Eu sempre fui dos signos, tá? Teve uma época da minha vida, em outra vida, parece, eu trabalhava no mercado financeiro. E a primeira coisa que eu fazia quando chegava na corretora era abrir o jornal para ler horóscopo. Não queria saber como tinha fechado Tóquio, eu queria ler os horóscopos. Mas eu nunca me aprofundei, sempre realmente só li capricho. E eu tive uma experiência bem curiosa de uma leitura de mapa com astrologia tropical, com um astrólogo que foi super recomendado, mas ele não gostou de mim, eu acho que eu parecia com a ex-mulher dele. E ele passou a leitura inteira falando: por que vocês fazem isso? Por que vocês acham isso legal? Daí eu saí, tipo, porra, não é pra mim. E daí eu comecei a praticar, nessa época até eu já praticava yoga, na época dessa leitura tropical. Eu já praticava yoga, eu já estudava Ayurveda e eu entrei como redatora para uma revista de yoga, Yoga Journal, aqui no Brasil, que foi uma revista super legal, que durou um tempinho. E na primeira edição que eu fui trabalhar, eu fui entrevistar, era em dezembro, então eu fui entrevistar 3 astrólogos védicos. Brasileiros? Brasileiros. Não, desculpa, foram 2 astrólogos védicos. Uma, eu não vou nem lembrar o nome, mas foi no
Não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Ela não mora no Brasil e eu nunca mais cruzei com ela. E o outro foi o Nagendra, o Horácio Takano, que depois foi o meu primeiro professor. E principalmente na hora que eu fui entrevistar o Nagendra, ele falou: ah, deixa eu dar uma olhada no seu mapa. E eu saí de lá muito chocada mesmo, assim, tipo, nossa, como é incrível ouvir sobre você de uma pessoa que sabe mais de você do que você mesma, porque essa sensação que eu tinha, eu falava, cara, o autoconhecimento que ele tem é sobre mim. Eu tô muito chocada sobre isso, né? Meu autoconhecimento mora nele, preciso saber mais sobre isso. E daí daí eu continuei, né? Fiquei muito impactada por aquilo, realmente muito impressionada. E eu comecei a me consultar com regularidade. Então, não tinha nenhum aplicativo, não tinha nenhum site, nem sei como o povo conseguia ser astrólogo nessa época. Eu saía de lá com CD gravado de 2 horas de consulta. E eu comecei a usar a astrologia védica. Eu não sabia nada sobre o meu mapa, não sabia que tinha Vênus no meu mapa, não sabia nada. Mas absolutamente tudo que o Horácio me falava, ele basicamente me passava muitas datas. Então, de tal dia a tal dia é muito bom para você fazer coisas de trabalho. De tal dia a tal dia você tem uma influência que é desafiadora para lidar com a família. E me passava tipo 6 meses de data. Legal. E isso me ajudou demais a me organizar. Eu nunca fui muito organizada e isso me ajudou a ter um planejamento, assim. Então, se eu não tinha nada para fazer no dia bom para trabalho, eu inventava alguma coisinha, fazia uma ligação importante, fazia um post, qualquer coisa, eu inventava alguma coisinha. E eu fui me sentindo cada vez... Nem sei como explicar isso, porque parece tão místico, né? A gente tá aqui no mundo do yoga, a gente pode falar disso. Mas eu fui me sentindo cada vez mais alinhada. Eu fui sentindo mais segura, eu fui sentindo que eu tinha suporte nas minhas ações. E isso, junto com a prática de meditação, foi me trazendo muita clareza. E esse foi o primeiro efeito, assim, pelo qual eu sou até hoje eternamente grata, que é ter clareza. Hoje em dia eu reconheço que eu passo... E a meditação faria isso, só a meditação, né? Que é isso, para se garantir só na meditação, a gente tem que acompanhar com alimentação, com sono, com paciência. Nunca só. Então, é bom dar um check, assim, né? Tem alguma outra coisinha para confirmar. E eu reconheço que hoje em dia eu passo pouquíssimo tempo com dúvida. E eu tinha muita dúvida, tinha muito medo. Será que eu vou para a direita, eu vou para a esquerda? Será que é isso mesmo? Eu estou ficando, né? Vou largar uma carreira num banco para ser professora de yoga. Será que é isso mesmo? Isso me consumia demais energia. Eu ficava muito tempo remoendo as coisas na minha cabeça. E isso sumiu da minha vida, realmente. Eu não passo 5 minutos hoje em dia com dúvidas assim que me exaurem. Então funciona. Não, então, peraí. É esse o propósito, é clareza. O que eu quero perguntar agora para quem está vendo a gente. Alguém aqui sente que perde tempo com dúvida? Porque eu acho que quase ninguém, né? Só o amigo do amigo. Aquela coisa, né? Ninguém tem essas questões, né? Assim. Então já diz aqui nos comentários se você perde tempo com dúvida. E assim, uma coisa que eu queria pontuar e trazer o paralelo, como esses conhecimentos védicos, eles são incríveis, né? E a Madhu falou, isso parece meio místico, mas aqui dentro do campo do yoga vale, né? E eu acho isso perfeito, porque... E por que vale dentro do campo do yoga, né? Dentro da minha interpretação, né? Que uso muito yoga clássico, yoga de Patanjali. Segundo o que o Patanjali fala, que é o objetivo do yoga, é trazer você para estar mais atento ao presente, aquilo que se apresenta no presente, e você sentir aquilo, não necessariamente tentando explicar, né? Sentir, desfrutar e vivenciar aquilo. E é o que a Madhu falou. Eu não sei nem explicar, mas eu sentia. E isso é yoga, sabe? Muito mais do que você fazer o Guerreiro 2 ou querer fazer qualquer tipo de pranayama, é você realmente sentir um negócio, que às vezes ele é delicado, ele é mais sutil, né? Mas quando você está atenta, você sente e desfruta daquilo. E uma coisa que eu vejo que acaba atrapalhando o caminho do yoga é eu tentar explicar o que não dá para ser explicado, o que é sobre sentir, né?
isso que você trouxe é muito lindo, porque você está simplesmente se permitindo estudar um negócio. Ok, eu vou agora sentir. Não ficar pensando sobre, né? Sim, O estar total. aberto a sentir é diferente do. Deixa eu ficar pensando sobre, que às vezes você fica atravancado, né? Uma coisa que eu sempre falo é como se você quisesse tentar me explicar o cheiro da laranja. Não dá Justamente. para explicar o cheiro. Justamente. Vai sentir. Só sinta o cheiro da laranja, você pegar a laranja e sentir o cheiro dela aqui, né? E Total. isso que você trouxe é muito lindo, Badu. E aí, vamos continuar um pouquinho. E eu sempre fui um cara que circulei há muitos anos, assim, em meios onde a astrologia é muito falada, a astrologia tropical, né? Que eu Uhum. aprendi pela segunda vez, como eu já tinha aprendido outra vez, que era. Eu sempre confundo com ocidental, mas vocês chamam É, de tropical, né? mas Tá é valendo, verdade. não. É, tropical porque Super eu sei que tá valendo. os Sim, cálculos são tropicais e os cálculos da Védica são siderais. Essa é a perfeito, diferença. perfeito. Então, dentro da astrologia tropical, é, tem essa coisa das características, né, que cada signo traz. Então, no meu caso, o taurino ele é tranquilo, o taurino ele é comilão, o taurino ele, enfim, tem essas características. Existe esse olhar dentro da Védica também? Total, total. O que acontece é que a astrologia, os elementos que formam, né, a astrologia, diferente, por exemplo, da astrologia chinesa. Não sei nada da Ah, astrologia chinesa, mas é o ano do leão, o ano do sim. dragão. A astrologia védica, ela tem exatamente os mesmos elementos que a astrologia tropical, elas, na verdade, em algum momento, elas meio que se fundiram, Uhum. assim, porque enfim, ela tem uma origem grega, né? A astrologia tropical, ela tem uma base histórica, teoricamente grega, não sei muito bem, nunca pesquisei, mas ela é uma astrologia solilunar. Ela é uma astrologia que dá primeira importância para o Sol e Tá. sempre acompanhado com a Lua. Então, os signos do zodíaco, por exemplo, em algum momento foi o percurso que o Sol fez entre uma lua nova e outra lua nova. Como isso sempre muda, já não coincide mais, mas Uhum. esse é Essa é a base. da astrologia védica, que é lunisolar. Ela considera, olha primeiro para a lua e depois para o sol. Isso tem um embasamento em toda a filosofia védica, que é, nesse momento, principalmente Kali Yuga, né? A lua é o que influencia a nossa mente. Então, os signos, eles são muito famosos, mas eles têm um papel absolutamente secundário, porque eles já são desdobramento dos planetas, né? Então, Legal. a lua representa, influencia a nossa mente, como se cada planeta tivesse diretamente impactando um aspecto da nossa personalidade. A lua é a mente. A mente, os sentimentos, os desejos, a sua capacidade de entender autocuidado, né? Entender o que você precisa e seguir isso, ou se não for possível, se adaptar. E o sol representa a alma. Muitas outras coisas, né? Autoestima, autoridade, muitas outras coisas, mas representa a alma. E a gente não consegue olhar para a alma com a mente que a gente tem atualmente, né? A gente realmente precisa cuidar primeiro da mente. Então, a astrologia védica, ela sempre deu essa primeira importância para a Lua, não mais ou menos, mas é uma astrologia lunar. E tinham outros signos, que eram as nakshatras, são ainda, né? Que em É isso vez que eu de ia te 12, que perguntar. O são. que é esse negócio de É Nakshatra? maravilhoso, Explica, vai. é emocionante. Eu sou muito emocionada com o assunto. Os signos do zodíaco, eles são espaços maiores no céu, né? Eles são constelações maiores. As nakshatras, ocupam relativamente o mesmo espaço do zodíaco, né? Que é esse círculo em volta da Terra, onde os planetas ficam passeando, no nosso ponto de vista. E as nakshatras ocupam o mesmo espaço, mas são menores. Então, as nakshatras, elas conseguem ser um pouco mais precisas justamente nas características. Porque você pega você, taurino, eu tenho a lua em touro. E a gente com certeza vai encontrar muitos pontos em comuns, principalmente na forma de raciocinar, na capacidade, se é que a sua lua está mesmo em touro, né? É. Mas a capacidade de ter uma ideia e concretizar essa ideia, em vez de passar para a próxima e passar para a próxima e ter caderninhos de ideia. Então, a gente provavelmente vai encontrar pontos em comuns. Só que se você tem a Lua no começo de Touro, você tem características muito específicas que são de Kritika Nakshatra.
ligada à Agni. Então, é uma mente muito incisiva, muito direcionada ao objetivo e sai meio atropelando as coisas. Se você vem na segunda parte de touro, isso cai em Rohini Nakshatra, que é essa parte do touro muito mais ligada aos sentidos, muito mais sensual, muito mais fértil e muito mais voltado para a beleza. Se você tem a mente, se você tem a lua na última parte de touro, você vai ter ela em Mrigashira. E Mrigashira é essa parte de touro que é meio buscadora, é mais agitada. Ela tem essa capacidade de touro de juntar todos os recursos, como água, por exemplo, sabe? Então, é uma nakshatra de soma. Então, é legal falar das deidades para quem estuda um pouco de simbologia, porque Kritika é touro com Agni. Rohini é touro com Brahma, com essa capacidade criativa. E Mrigashira é touro com Soma, com o néctar da imortalidade. Então, essa capacidade de misturar as coisas, do juntos somos mais fortes, catar recurso de todos os lugares e saber cuidar bem. Então, isso é um aspecto a mais de touro. E dá para dividir em muitos outros pedacinhos. Assim, cada grau de touro você tira uma conclusão diferente, né? Você tem os estados de existência dos planetas. Tudo isso para responder finalmente a sua pergunta, que o que é touro na astrologia ocidental é touro na astrologia védica. Fala exatamente a mesma coisa. Só que a astrologia védica acaba tendo ferramentas muito específicas para você entender qual touro é esse, né? Qual é a parte de touro que esse touro está representando. E isso é muito útil, né? Ficar um pouco mais específica os alinhamentos e as previsões, principalmente. Total, porque tem essa coisa, né? Sempre quando eu ouvia da astrologia tropical, que eu tinha algumas características de touro, eu sempre me identifiquei com algumas, mas outras absolutamente não. Né? Tipo assim, essa coisa do touro é caseiro, o touro é preguiçoso. Eu nunca fui assim. Sim. Eu sempre fui muito voltado aos sentidos, mas eu sempre fui muito mais músico, de fazer, né? coisa, muito disciplinado, sempre fui muito disciplinado, sempre tive isso é Áries, né? Exatamente. Então tem algumas coisas assim que para mim eram meio, ok, eu sinto que tem um terra, eu sinto que tem uma disposição para os sentidos, mas eu me sinto zero preguiçoso. E a galera fala, o touro é aquela coisa caseira que fica em casa. Pelo contrário, eu viajei minha vida inteira. Eu estou o tempo inteiro fazendo coisas, né? E depois eu fui vendo, né, que dentro da astrologia védica tem outros caminhos e eu fui vendo isso, né? Como a astrologia védica é mais precisa. Mas eu queria que você trouxesse um pouco, Madhu, essa coisa que você falou, que eu acho isso mais legal, né? Mais do que virar, porque muito parecido, eu também estudo muito Ayurveda, né? Moro com o Matheus aqui, né? Sim. E essa onda, os doshas, vira meio que uma coisa de signo. Total. Né? E que a forma como eu entendo muito essa coisa dos doshas hoje é muito mais parecido com o que você falou que usa do que você comentou que seu professor te daria algumas diretrizes em períodos. Tipo assim, cara, os doshas, tipo assim, de manhã, você tá com algumas características, tem uma tendência aí. Observa e cuida, não é um estabelecimento, né? Exato. E como é que é essa coisa de eu conseguir olhar para os períodos e fazer e tomar alguns tipos de cuidado, de observações? Fala um pouquinho mais disso, porque eu acho isso muito interessante. Muito, muito. A primeira coisa é que é exatamente isso, né? Tipo, eu hoje em dia, eu amo previsão, tá? Foi por isso que eu fui estudar astrologia védica, para saber quando é que eu ia casar, quando eu ia ficar rica. Foi por isso que eu fui estudar. Não tô aqui, né, pagando de sábio. Mas hoje em dia, eu considero que previsão, tipo, esse destino que vai chegar até você, no matter what, tipo, não importa, senta aí, espere isso acontecer, é muito inútil, né? Pra quê que você quer saber que você vai ou não ganhar na Mega Sena? Você vai ficar esperando alguma coisa acontecer? Isso é muito inútil. E isso é uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos, principalmente. Tipo, o que a gente está fazendo é exatamente o que você falou do dosha. O que a gente está fazendo aqui é evitando distrações. É tipo, é para cá que você tem que olhar agora. Esse mês você tem que olhar por aqui. Não vai
resolver o seu relacionamento se o que você tem que resolver agora é trabalho. E a gente faz isso o tempo todinho. Eu tenho uma amiga, a Ju Schoff, que também é astróloga maravilhosa, ela uma vez falou: o universo berra pra gente, não vai! E a gente só escuta o vai! E sai por aí, pega pela metade o recado e sai por aí metendo os pés pela mão total. E a astrologia védica realmente ajuda muito mais do que sentar e, né, fazer uma previsão do futuro e sentar para esperar. Você consegue entender quais são as energias disponíveis em um determinado momento. E a gente está no meio muito favorável para falar isso, né? O próprio calendário védico dos festivais védicos são sobre isso. Eles são todos baseados em movimentos astrológicos. Essa semana teremos Shivaratri, Om Namah Shivaya, maravilhoso. E o Shivaratri, ele acontece numa noite que é muito difícil para nossa mente. É muito difícil. É a noite que antecede a lua nova, que acontece em Aquário. Lua nova é a lua sem brilho, né? A lua tá escura, ela não existe para o nosso olhar. E se a lua influencia a mente, imagina o que acontece quando ela está em combustão sumida do céu, né? A gente deveria estar muito voltado para dentro, porque é isso, a lua e o sol é como se fosse Shiva e Shakti, né? Durante o período da lua crescente, a lua ela está se distanciando de Shiva e refletindo essa luz para agir no mundo material. Na hora que ela volta e está, né, se unindo de novo, é um momento de você voltar para o seu mundo espiritual, de você se voltar para dentro. E o que eu mais vejo por aí é a gente falando: eu vou aproveitar o dia da lua nova para lançar projeto. Eu fico: não faça isso. Então, voltando ao Shivaratri, ele acontece numa noite anterior à lua nova, que está muito sem brilho, em um signo que é Aquário, que é muito difícil para a lua, porque a lua é sobre autocuidado, é sobre você entender sua mente, seus sentimentos e as suas necessidades. E Aquário é o signo do todo, é o signo social, é tipo, o que eu posso fazer mantendo a minha individualidade na sociedade. É uma energia muito confusa. Aí o povo sábio antigo da Índia fala: meu, esse dia senta e medita, é a única coisa que dá para você fazer. Faz jejum, não se complica. Faz jejum, fica quieta, faz ritual e vai, né? É isso. Então, essa é a importância de você entender a disponibilidade do momento. E daí a gente tem essa energia do Shivaratri, que é, né, tem como uma das suas essências a energia de transformação, porque essa é a simbologia de Shiva para a gente. Transformação é uma coisa muito difícil para nós, pequenos seres humaninhos, porque a gente acha que vai sentar na alegria e lá vai ficar, nada vai mudar. É difícil. E eu andei estudando um pouco de psicologia e, né, neurofisiologia, muito pouco, pouquíssimo. Mas o nosso cérebro foi feito para isso. Foi feito para a gente repetir o que a gente fez ontem. Então, lidar com a transformação, com a evolução, olha, é completamente antinatural para o corpo humano, né? A gente tem que fazer uma força bruta para isso. E então o Shivaratri está aí como essa noite guardada, essa noite sagrada para a gente se voltar para inteireza, assim, né? Voltar para dentro e aquietar. E a gente no dia 25 de março também tem uma grande influência de transformação, que é eclipse. Então, a gente tem eclipse lunar no dia 25 de março, eclipse solar no dia 8 de abril, e eclipse também é transformação. Eclipse é um alinhamento entre o Sol, que é a alma, a Lua, que é a mente, e a Terra, que é o nosso corpo. Ah, uau! Que legal. Sim, é maravilhoso, só que a gente tá tudo destrambelhado, desalinhado no último capítulo. E daí, na hora que tem uma energia de alinhamento, Você não tá um entendendo chacoalhão. A gente não sabe o que fazer com isso. Aí é esses períodos em que o povo termina casamento, é mandado para fora do emprego, a casa inunda e precisa mudar de casa, porque precisa alinhar, é maior do que a gente. Não adianta eu falar: não, eu não vou sair desse emprego que não serve mais para mim, eu vou ficar. Vem um eclipse e chacoalha a gente, e é muito complexo se a gente não tá ali, né, firme, centrado, fazendo lição de casa. Agora, imagina, não, né? Eu fico pensando, que sorte a minha ter sobrevivido 30 anos sem saber dessas coisas. Porque imagina você resolve mudar de casa, ou você resolve lançar um projeto numa época de eclipse.
vem com essa energia. E daí, finalmente, eu vou parar de tagarelar e responder a sua pergunta, né? Por que que é importante? É importante porque tem uma regra da astrologia védica que diz que o tempo tem qualidades. Então é isso. A gente tem esse clima astrológico acontecendo. Semana passada a gente teve uma combustão muito grave. Os planetas estavam muito agitados. O povo me escrevia falando, tô com insônia, que passa remédio astrológico para insônia. Eu falei, gente, começa tirando café, né? Não vão, né? Saturno não vai possuir o seu corpo e fazer você dormir, faz a sua parte direitinho. Então, todo mundo com insônia, porque a mente estava muito agitada, aí acordava acabado e não ia fazer yoga, não ia treinar, não cansava o corpo. Aí ficava com a mente agitada, tinha insônia, acordava acabado, não ia treinar, e ficou 10 dias esse loop maluco. Essa era a energia disponível, era uma energia agitada, é isso que se chama em sânscrito, né? É kshobita. Então, os planetas estavam agitados. Essa era a qualidade da semana passada, do tempo na semana passada. E daí a astrologia segue explicando pra gente que toda a ação feita em um momento vai gerar resultados com as mesmas qualidades do momento. Então, tudo que você fez a semana passada foi agitado. Na hora que você foi super fofo falar pro seu companheiro ou pra sua companheira, quem sabe a gente muda isso na nossa rotina? Foi uma explosão e saiu tudo estrambelhado. Você tentou mudar a conta do seu banco e foi horroroso porque nada funcionava e a senha foi perdida. Tudo fica agitado. Você tá Então, vendo é aqui por nos isso que comentários, né? Os comentários estão todos assim, nossa, agora tudo faz sentido, exatamente, aconteceu exatamente isso, vai. sim. E também teve gente que falou, né? Eu também ouço, eu tenho muito medo de deixar as pessoas com medo de astrologia e isso acaba acontecendo, porque o que é mais sensível são essas situações muito extremas, né? Tipo, uma lua em exaltação, as pessoas não prestam tanta atenção, tipo, ai, como eu estou me sentindo bem hoje? Normalmente é mais pela dor do que pelo amor que a gente aprende. Pode crer. Mas eu tenho medo de deixar o povo com medo de astrologia, porque a astrologia é muito linda, serve exatamente para isso, né? Se você entende que você tem trânsitos maravilhosos pela sua casa de trabalho, o que você quer é abrir todas as portas para abundância, lançar tudo quanto é projeto que teve engavetado, né? Fazer a sua parte. E saber disso é maravilhoso. É igual saber se vai chover ou não, para você sair de casa com guarda-chuva ou não. É isso que a gente está fazendo, né? E uma coisa, Madu, que eu acho que é muito legal disso que você está fazendo, e de novo, né, vou trazer aqui um paralelo com o que a gente faz no yoga, principalmente no yoga clássico, né? Mais ou menos entre o Sutra 10 e o Sutra 15 do segundo capítulo, ele fala sobre uma coisa que é o ciclo do karma, né? Que é justamente onde eu acho que o Jyotish, né, que é justamente essa astrologia védica, entra muito. Para quem não sabe, a astrologia védica, o nome é Jyotish, né? O Jyotisha. O ciclo do karma, ele fala muita coisa com qual é a energia. É muito lindo isso que você está falando, porque eu faço um paralelo e é tipo assim, cara, que perfeito. Né? O ciclo do karma, ele normalmente tem, né, a ideia de karma, né, a lei do karma, que as nossas ações têm consequências, e como a Madu falou, não é uma consequência preto no branco, que a gente não tem uma capacidade para entender essa trama de acontecimentos que é absolutamente complexa e que gera um resultado, né? Mas Patanjali, ele diz que a motivação, ou seja, a energia que eu boto para ação, independente da ação e reação, é a sensação que fica depois. Exato. Isso é o que Patanjali traz como o ciclo do karma, né? Que é para além da lei do karma. Ele fala, olha, não é só sobre o que você faz, mas qual é a sua motivação. E ele diz que aquela motivação tende a voltar como sensação depois da consequência. Então, isso é um ponto que eu queria trazer, que eu achei que você trouxe de uma maneira perfeita. E outra coisa que eu queria que você elaborasse um pouquinho, que eu acho que é muito relevante, quando a gente está falando dessas energias que a gente coloca, da motivação, do foco, não quer dizer que você vai colher o resultado, né? Mas é uma ideia de atenção, de maior cuidado. Porque, por exemplo, não é porque que eu plantei abacaxi que eu vou colher abacaxi. Eu sei que se eu plantei abacaxi, eu não vou colher manga. Mas se eu plantei abacaxi e quero colher abacaxi,
tem muitas coisas que não dependem de mim, mas tem muitas que dependem, né? Então, assim, se eu planto abacaxi, eu tenho que saber se o solo está preparado, eu tenho que saber o quanto que eu vou regar ou não. Mas pode ser que venha uma tempestade completamente absoluta e louca que não me deixe colher o abacaxi, né? Perfeito. Então, como é que você cuida disso quando você está lidando com, por exemplo, alunos seus ou pessoas que você cuida e faz o mapa, para que não vire essa ideia de uma Manipulação. predestinação? Uma manipulação. Exato, Tipo, eu vou fazer e vai dar certo. exato, Primeiro, eu exato. preciso muito fazer um comentário que eu amo que o sânscrito faz um carioca falar karma, igual paulista em vez de karma. É maravilhoso. Exato, exato. Senão seria o karma, né? É muito interessante essa pergunta, porque aí a gente entra nesse campo, né, que inclui reencarnação. E realmente não tem, é uma ciência reencarnacionista, né? Não tem. Tá. Então, na hora que você fala, na verdade, que aqui você pode, o que você está falando é o que Krishna fala na Gita, né? Faz o que você tem que fazer e entrega o resultado para mim. Isso pode ser visto como uma ação devocional maravilhosa, porque tudo que eu faço eu ofereço aos pés de Krishna, mas a gente não tem nenhuma outra opção. A gente só pode fazer o que a gente tem para fazer e entregar para Deus, porque o resultado não está nas nossas mãos hoje. E daí, na hora que você fala que tem outras influências, a astrologia védica, e daí é isso, né? A gente entra nesse lugar que realmente é um pouco cinza, porque como é uma ciência reencarnacionista, o resultado, ele depende sim de você, mas depende de outros vocês, que veio muito antes desse. E a lei do karma, ela vem, né? Tudo que você falou é maravilhoso, principalmente sobre essa parte de Patanjali, da sensação, porque tem algumas regrinhas da lei do karma que também, se eu não me engano, é meio baseada na Gita, mas não lembro de onde exatamente a fonte disso. Que toda ação gera uma reação cedo ou tarde. Então, tem a questão tempo no resultado, né? Você pode estar fazendo tudo bem direitinho nessa vida, mas né, os resultados, eles são de acordo com toda a sua bagagem kármica. E daí, essas regrinhas seguem falando que boas ações resultam em bons resultados. Isso não poderia ser mais subjetivo, tem tudo a ver com o que Patanjali fala da sensação. Você se sentiu bem, é porque está alinhado com as suas crenças, a sua ação. Daí, isso é bom. Obviamente, o que é bom para mim não é bom para você. Aliás, o que é bom para mim hoje não era bom para mim quando eu tinha 17 anos. Era um pesadelo quando eu tinha 17 anos. Então, é muito subjetivo. Mas é um alinhamento, é a sensação depois da ação, né, que fica reverberando. E daí tem essas regras, então, bons resultados, boas ações geram bons resultados, más ações geram más resultados, e isso depende do ponto de vista. E daí tem uma outra, segue falando que somente o ator, né, somente aquele que faz a ação recebe o seu resultado. Então, o que está acontecendo comigo jamais é culpa do governo brasileiro. Jamais. É o que está acontecendo comigo. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado para falar, assim, né, numa live na segunda de manhã, porque isso trata de assuntos bem cotidianos. É tipo, eu não vou culpar o meu chefe porque eu estou de mau humor hoje. Na hora que a gente fala de situações mais extremas, de crianças que nascem em zona de guerra, eu não estou falando que a culpa é dela, de forma alguma. Na hora que a situação é mais extrema, isso precisa ser olhado com muito mais cuidado, com muito mais compaixão, e eu jamais falaria, né, daria a entender isso aqui. Então, somente aquele que faz a ação é responsável pelo resultado. E daí ele segue falando que boas ações não anulam maus resultados, mas ajudam a receber isso. E daí isso volta a gente para o momento presente, porque vai que eu fui um inferno na vida passada. Tem grandes chances. Eu fui um inferno com 17 anos, não preciso nem ir tão longe, né? Então, deve ter um karma. E como tem a questão tempo, a gente é muito contraditório. Eu faço uma coisa hoje, faço o oposto amanhã, e o karma precisa de tempo. Não adianta colocar um trem em máximo vapor e máxima velocidade e falar, agora para.
Não para, precisa de um tempo para ir mudando. E isso é uma das explicações técnicas para Kali Yuga. Porque na Kali Yuga a gente tem uma quantidade de karma acumulado tão contraditório que não tem mais bom e ruim. Não existe. A gente está aqui fazendo uma live, falando sobre coisas da consciência, mas estamos usando luz elétrica que inundou alguma aldeia indígena, provavelmente. Então, não tem mais como separar o bom do ruim. E uma hora precisa de um pralaya, né? Precisa de um Ctrl Alt Del, porque não tem mais como organizar essa zona que a gente se mete. O fato da gente se manter impecável no nosso processo, de acordo com aquilo que a gente acredita, sem dúvida nenhuma ajuda a gente a receber, né, resultados kármicos não desejáveis. Hoje em dia, a minha vida continua tendo tretas. Eu tenho um exemplo bem atual, que eu tenho uma treta com meu vizinho, por causa de cerca. Eu moro em Florianópolis, era medida por braçada. Imagina, para chegar num acordo em 2024 disso. E é um karma que, se eu pudesse escolher, eu não tinha, com certeza absoluta. E eu me vejo com muita facilidade falando, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Porque esse cara é um cretino. Sim. E agir com integridade, com aquilo que eu acredito, me ajuda demais a lidar com essa situação. A treta continua existindo, mas o tempo todo eu penso o que eu tenho que fazer com isso, né? O que eu tenho que aprender com isso, quais são as soluções. Eu não me enredo no drama, assim, de terceirizar. E os nossos sentidos são muito voltados para fora. É óbvio que é um cara que é um cretino, né? Não sou eu. Eu estou vendo que ele é cretino, por que você é eu? Então, é muito... na hora, realmente, esse lugar de boas ações ajudam a receber os resultados de más ações. Eu devo ter chutado a mãe do vizinho em alguma vida passada, mas agora receber esse resultado tem sido muito mais fácil do que seria alguns anos atrás, porque, né, eu tô alinhada com aquilo que eu acredito e tô me esforçando todo santo dia para manter essa integridade. Não, e é muito isso, né? Trazendo um pouquinho de novo aqui para o meu campo, é o próprio conceito, como você falou, né, de Karma Yoga, de Kriya Yoga, que não é só faz e entrega o resultado, faz o melhor que você pode. Não é faz qualquer coisa. Não é faz qualquer coisa, né? Tem a Karu, né, que é uma professora de yoga também, uma professora de movimento, ela tem uma frase que eu acho genial, que foi o professor dela que falou para ela, que é: pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é justamente no sentido, o Patanjali traz isso no Sutra 9, ou Sutra 10, não, Sutra 9 do 4º capítulo. Ele fala como é que é a ação daquele que... É o primeiro momento que o Patanjali usa o termo yogi, né? Ou seja, como é que é a ação daquele que atingiu o estado de yoga, né? Porque para a literatura, né, para a tradição, na verdade, yogi é aquele que atingiu o estado, que chegou lá. Não é o praticante, não é o praticante seria tentando. E o yogi é aquele que ele age baseado, e ele usa, ele fala que é quem não segue as motivações nem boas e nem ruins. Isso é muito louco, porque quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, peraí, mas como é que eu vou agir se não tem motivação? E aí a ideia é justamente que não é sobre motivação, é sobre reconhecimento. E a gente usa todo o conhecimento que a gente tem em volta da gente para que eu possa ler a situação com clareza. Então, isso tudo que a Madhu trouxe a gente usa os astros para dizer, olha por aqui. Porque para eu ler essa realidade com clareza, imagina, eu posso estar tentando olhar para essa realidade olhando para... Eu tenho que falar com a Madhu, mas eu estou olhando para a luz. Porque, mas não é a luz que o que importa, então deixa eu olhar para a luz. Não, mas você está conversando com a Madhu. Foca aqui, sim, sabe? Total. Então, às vezes, se eu estou olhando para um lugar errado, de um jeito errado, eu nem consigo ler a realidade com clareza. Então, o conhecimento da astrologia, ele às vezes é o que a Madhu diz, né? E é lindo, é tipo assim, olha para cá, porque eu sei que você vai procurar em tudo, mas se você olhar para cá, é mais chance de você ver um bom caminho. Né? E é muito louco como realmente olhar para o lugar errado normalmente traz sofrimento. Eu tenho um exemplo muito básico e é muito simples.
Eu tenho filhos já adultos, né? E eu sou muito amiga dos amigos dos meus filhos e eles me chamam de tia. E na hora que o bicho pega, eu falo, tia, vê aí o que tá acontecendo, porque tá foda por aqui. E tem um desses muito, muito querido, que hoje em dia até é um super praticante de budismo. E ele terminou com a namorada. E tava tipo, nossa, eu não tô conseguindo, eu não consigo tirar disso, eu não consigo sair disso, tá doído demais. E daí eu sentei com ele para ver o mapa, e eu falei, nossa, mas agora tem uma coisa muito importante acontecendo de trabalho. Porra, tia, tem mesmo, cara. Me chamaram pra trabalhar num puta lugar. Eu falei, então, assim, não é que deixa de existir, né? A gente não tá falando de ser negligente. Tem uma psicóloga ou psiquiatra, não tenho certeza, maravilhosa, que é a Byron Katie. E ela tem essa teoria dos 3 pilares, que serve muito para o conhecimento védico, que a gente tem o pilar do eu, o pilar das coisas da vida e o pilar das outras pessoas. Então, não é que as outras pessoas não existem, não é que o seu chefe não existe e é tudo sobre você. Não é que não tem trânsito que faz você atrasar, mas com as coisas da vida e com as outras pessoas a gente não pode fazer nada. A gente só pode voltar para o nosso pilar e o que eu vou fazer com esse trânsito, o que eu vou fazer com esse chefe. Então não é negar que terminou com a namorada e que tá sofrendo. Mas na hora que você só foca aqui, você tá perdendo uma puta oportunidade, né? E nesse caso foi maravilhoso ver isso, porque realmente ele até voltou com a namorada depois que voltou pro emprego. Olha aí. Mas aí ele falou, nossa, é mesmo, tem essa oportunidade, as coisas estão fervendo aqui e eu tô olhando para cá. E a nossa mente apegada faz isso o tempo todo a gente se confunde nesse lugar. Então, ter esse mapa é literalmente um mapa, né? Você aponta para onde você tem que andar, para onde você tem que ir. Ufa, um alívio, assim. E é isso, né? E não é aquela coisa de abandona o resto todo, é só foca aqui. Porque às vezes, porque no yoga a gente fala muito sobre você trazer a mente para um lugar de mais clareza, né? Menos confusão. A gente fala que, né, no Sutra 30, ele fala que a dúvida é um obstáculo muito grande. Sim. A você ter a mente clara, né? Então, às vezes, e o caminho que o yoga propõe é justamente pacifica um pouco aquilo que está te atrapalhando, porque quando você pacifica um pouco, você consegue olhar para a realidade com mais clareza. Então, não é que você, por exemplo, como uma dúvida, deu o exemplo aqui do amigo do filho dela, que ele focar no trabalho vai resolver o problema emocional dele. Mas ele focar no trabalho, ele vai estar indo num lugar que vai ajudar ele a ter mais clareza da realidade. Que vai ajudar ele até quando olhar para o relacionamento, como é o foco, ele já vai estar com a mente mais clara. Né? Se o foco estivesse lá, ia estar tudo nebuloso pra caramba, ia ficar nebuloso aqui. Quando ele olhasse para o trabalho, ia estar nebuloso para o trabalho, porque ele está mirando, ele está partindo de um lugar errado. É por aí. É total isso, e isso traz desalinhamento, porque alguma parte do seu ser entende que você devia estar andando pela direita em vez de estar andando pela esquerda. Alguma parte está conectada com isso. E a gente insiste em ir para o lado errado, e isso dá angústia, isso dá essa sensação de que está perdido, que não sabe o que fazer. Mas é isso, é porque você não está olhando, exatamente o que você falou, é perfeito. Você não está olhando para a situação como um todo, né? Você acaba sendo muito obturado em um ponto, tipo, obsessivo, e o resto que realmente poderia ser mais fluido, poderia dar suporte, fica meio negligenciado. E a nossa mente é tão boa de fazer isso, né? Meu Deus! Parece que foi feita para dar errado. Mas talvez é aqui que a gente está, né? A gente só sabe que é aqui que a gente está. Madu, tem uns 5 minutos. Eu quero começar agradecendo imenso. Eu fico com vontade, de novo, fico com vontade de ficar aqui. Queria que a gente saísse para tomar um negócio, ficar trocando Quando ideia, você tomando chá. cansar do seu mato, pode vir para o meu mato. Vem aqui passar um tempo com a gente. A gente troca de mato. Vou amar. O Matheus veio, foi ótimo. Ele não veio aqui em casa, mas a gente mas a gente super se encontrou aqui. Fomos tomar café. Quero muito sentar e conversar com você mais tempo. Vamos olhar esse mapa, meu Deus do céu, me passa os dados. Cadê o do seu mapa? Vamos fazer. E é justamente isso que eu ia te perguntar. Fala aqui então um pouquinho para todo mundo que está aqui, que quer estudar com você, quer fazer o mapa com você, quer fazer um acompanhamento com você. Como é que funciona? Ótimo.
Obrigada, também quero agradecer muito, é uma alegria. Eu sempre falo que ninguém mais aqui em casa me aguenta falar de astrologia, então se não fosse vocês me abrindo esse espaço, eu ia Eu estar amo. pouco andando pela rua, só berrando sobre astros. Então, eu agradeço muito o seu tempo e o tempo de todo mundo que está aqui o tempo todo, maravilhoso. Segunda-feira de manhã, né? Tem tanta coisa para fazer e estar aqui escutando a gente, eu amo muito essa atenção. Eu hoje em dia eu leio pouquíssimo mapa. Eu tenho o meu trabalho muito voltado para ensinar as pessoas, Legal. porque isso foi muito o meu caminho. É maravilhoso ter o seu mapa lido por uma astróloga védica, um astrólogo védico. É realmente uma experiência transcendental, assim, é quase bizarro. Você fala, uau, é muito legal. Só que a minha o meu uau, assim, foi realmente a primeira vez que eu olhei o meu mapa. É tipo a primeira aula de yoga que você sai e fala, meu Deus, é isso é a realidade, como pode ser que eu me confundi tanto tempo? Então, para mim, ler o meu próprio mapa foi isso. E eu tenho, agora eu não vou lembrar que professor meu que falou que a gente só é sincero com a gente mesmo. Então, ninguém nunca vai ler o seu mapa tão bem quanto você. Então, esse processo de você olhar, mesmo que você saiba bem pouquinho para o seu mapa, é muito legal e é divertido, assim. É tipo um fio que você pega para ir investigando do autoconhecimento. Então, hoje em dia, eu escolho dar aulas mais do que ler mapas. Eu leio mapa meio na emergência só. Então, para quem tem interesse, no meu perfil aqui no Instagram mesmo, Madu_Cabral, tem um mini curso gratuito onde eu te ensino a montar o seu mapa védico e fazer uma legendinha do que são as coisas. Você não vai conseguir interpretar o seu mapa, mas você vai conseguir entender muito do que está lá, pelo menos entender o que é um mapa, né? Natal. Tá no link da minha bio, chama Faça o Seu Mapa. E daí para frente, eu tenho todos os tipos de curso que as pessoas, né, dependendo de quantas pessoas querem. Então, eu faço um encontro mensal de trânsitos para olhar os trânsitos do mês. E daí eu faço um acompanhamento semanal com esses meus alunos dos trânsitos. Então, a gente se encontra toda terça-feira de tarde. Daí sim é para fazer perguntas pessoais, abrir mapa, pedir orientação, passar remédio astrológico. É tipo esse momento bem íntimo, onde a gente compartilha. Eu tenho um curso que chama Jornada das Estrelas, que é uma introdução à astrologia védica, mas com muitas, muitas outras ferramentas, principalmente voltadas à psicologia e técnicas de coach, de autoconhecimento. Então, a gente usa o mapa como um guia para você se autoanalisar, né? E esse é uma introdução à astrologia védica, chama Jornada nas Estrelas. Eu tenho a formação, que eu nem gosto de chamar de formação, mas o povo entende o que é uma formação, né? Porque não existe formação de astrologia védica, tem que estudar hoje, amanhã e pelas próximas 10 vidas. Se for para ter motivo para voltar, que seja esse. Mas é um curso profissionalizante, né? É um curso de 1 ano, onde a pessoa, no final desse ano, vai ter mapa profissionalmente e oferecer esse serviço. É presencial? É online? Não, é tudo online, por enquanto. Legal. Por enquanto, tô nesse ambiente. Tô louca para voltar. Eu comecei a dar aula, tipo, um pouquinho antes da pandemia, já online. Tô louca para voltar no presencial, mas tô demorando, é difícil. A formação tem uma semana presencial aqui em Floripa, que é uma delícia. Legal. Mas tem muita gente que não consegue vir, porque tem gente que nem é do Brasil. Então, eu acabo repetindo o conteúdo online, mas a gente vem para cá para se abraçar e pegar uma praia. Te entendo, concordo. E eu falo muito o tempo todo sobre isso nas mídias sociais. Então, todo mês eu dou um workshop bem completo, gratuito. Esse mês vai ser no dia 23 e 24 de março, que é véspera de eclipse. Então, eu vou dar um retiro online com meditação, prática de yoga e exercícios para o eclipse. E eu faço isso todos os meses. Então, é só ficar por perto que eu vou compartilhando. Então, maravilha. Para quem ainda não segue a Madu, você clicando aqui em cima onde está o título da live, você consegue ver. Tem o meu Instagram, tem o da Madu, você já consegue seguir até por aqui mesmo. Então, se não me segue, me siga. Se não segue a Madu, siga a Madu, recomendo demais. E, Madu, obrigado.
Obrigado mesmo. Que delícia. Querido, vamos Delícia combinar esse mais coisas. papo. Muito divertido. Vamos se juntar. É isso, já estamos. Manda um beijo Estamos pro juntos, mas Matheus. vamos mais. Deixa Fechou. comigo. Até já. Beijo, Muito tchau, tchau. obrigada. Até já, gente.